Na parte de quinta-feira, o juízo divino. Queridos, a morte dos primogênitos não precisava ter acontecido no Egito. Se Faraó se humilhasse diante de Deus, ele teria trazido salvação para o seu próprio filho primogênito e também para todos os primogênitos do Egito. Precisamos lembrar que muitas casas egípcias celebraram a Páscoa. Alguns pais egípcios acreditaram no Deus de Israel e também sacrificaram a Páscoa, também colocaram o sangue na porta e seus filhos foram protegidos. Por isso, muitas famílias egípcias saíram do Egito juntamente com o povo de Israel. Deus feriu todos os primogênitos no Egito porque ele se concentrou nos primogênitos. Êxodo capítulo 12, verso 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. Em todas as casas egípcias existia pranto, clamor e gritos e desespero, porque existia um morto em cada casa egípcia. Verso 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Esta foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. Mas um pecado leva a outro pecado. A resistência, a rejeição de Deus, já desde a primeira praga, foi endurecendo o coração do Faraó, ao ponto de cauterizar a consciência do Faraó. Mesmo quando Deus, através de Moisés, falou que o filho primogênito dele seria morto, mesmo assim ele endureceu o coração. Queridos, um pecado vai nos endurecendo para que pratiquemos outros pecados. É assim que o pecado contra o Espírito Santo acontece. Quando nós vivemos na prática de pecados conhecidos, voluntários e conscientes, nós vamos nos tornando endurecidos, tendo a consciência insensível, cauterizada pelo fogo do pecado contínuo. A última praga do Egito atingiu os primogênitos. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, que eram apenas ídolos sem valor, refletindo os sentimentos, desejos e medos do próprio povo. Como as pragas anteriores já haviam demonstrado, os ídolos eram incapazes de salvar o povo. Sua inutilidade ficou mais evidente com a 10ª praga, que trouxe as consequências mais graves para os egípcios. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro de lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava todos. O faraó era visto como a personificação do poder do Egito e o Deus supremo da nação. E o seu filho primogênito era considerado filho de um deus. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Ou seja, essa era uma crença falsa, mas existia essa crença no Egito, de que Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Mas Ísis é simplesmente uma representação de Satanás. Heket, a deusa que assistia as mulheres no parto, e Min, um deus da reprodução. Além desses, havia outros deuses egípcios relacionados à fertilidade. No entanto, eles se mostraram impotentes diante do Deus vivo. Moisés e Jetro fizeram declarações sobre o poder e a superioridade de Deus. Só Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, só Ele é Deus. Tudo o mais é simplesmente representação falsa de Satanás, que quer ser adorado como Deus. De acordo com Êxodo capítulo 1, o faraó mandou que as parteiras egípcias matassem os filhos recém-nascidos dos israelitas numa tentativa de enfraquecê-los, dominá-los e humilhá-los. Agora, a punição de Deus recaiu sobre os primogênitos do Egito.
Isso ilustra o princípio de que colhemos aquilo que semeamos. Nossas decisões e comportamentos têm consequências reais. E a dolorosa verdade que todos nós já experimentamos é que não sofremos sozinhos as consequências das nossas ações erradas. Nossas famílias sofrem com as nossas decisões erradas. Outras pessoas, mesmo inocentes, também sofrem. Essa é a natureza do pecado. Você, como cabeça do lar, você pai, você mãe, nós somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos. Recai sobre você e sobre mim a salvação dos nossos filhos. A Páscoa é comemorada hoje ainda na festa da Ceia do Senhor. Jesus instituiu a Ceia do Senhor, transformando a Páscoa bíblica e a festa dos pães asmos na festa da Ceia do Senhor. Quando nós celebramos a ceia, lavando os pés uns dos outros, e depois nos assentando e comendo do pão e bebendo do suco da vide, o pão representando o corpo de Jesus, e o suco da vide, sem fermentação, sem ser alcoólico, representando o sangue de Jesus, nós, ao celebrarmos a ceia do Senhor, estamos lembrando da libertação que Deus trouxe ao seu povo de Israel, lá no Egito, mas estamos também lembrando da libertação do pecado que Jesus nos trouxe pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Queridos, Jesus disse que nós deveremos celebrar a ceia até aquele dia, quando Ele conosco novamente vai celebrar a ceia. Jesus Cristo prometeu aos discípulos que Ele vai celebrar a ceia com eles, com você e comigo, na casa do nosso Pai. A ceia do Senhor é a celebração da Páscoa juntamente com os pães asmos. Aquele que rejeita e recusa participar da ceia do Senhor está rejeitando a salvação em Jesus. Porque quando Pedro disse para Jesus, nunca me lavarás os pés, Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Queridos, a opção que Jesus Cristo nos deixou é a de salvação, é a do perdão. Ao participarmos da ceia, comendo do pão e bebendo do suco da vide, estamos dizendo que cremos em Jesus como nosso Salvador. É Ele e somente Ele que pode nos dar o perdão. A Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito, mas também para o maior livramento que no futuro Jesus realizaria libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, em quem se acha a nossa única esperança de salvação. O apóstolo Paulo escreveu, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue devia ser aspergido nos batentes da porta. Assim também, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no coração, seu e meu. Devemos crer que Ele morreu não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós, individualmente. Devemos nos apropriar dos benefícios do sacrifício expiatório de Jesus. Meu querido irmão, até hoje, as famílias judaicas celebram a Páscoa. No entanto, rejeitaram o Messias, celebrando anualmente a Páscoa. Quando chegou a verdadeira Páscoa, que foi Jesus Cristo morrendo na cruz, o povo judeu rejeitou o Messias. Eles continuam praticando a Páscoa sem sentido, porque a Páscoa não tem nenhum sentido se Jesus Cristo não é o nosso Salvador, se não abraçarmos Jesus como Salvador. No dilúvio e na Páscoa foi demonstrado que a decisão dos pais foi válida para os filhos. Os pais que decidiram não entrar na arca de Noé para se protegerem do dilúvio. Os pais que impediram que os filhos e as crianças também entrassem. Eles morreram, pais e filhos morreram todos no dilúvio. Isso mostra que a decisão dos pais torna-se válida para os filhos. Que responsabilidade tremenda Deus colocou sobre você, pai, sobre você, mãe. Da mesma forma, hoje, a decisão sua de abraçar a Jesus como Salvador, de consagrar o seu lar a Jesus Cristo, de implantar no seu lar
o culto da manhã e o culto da noite. A decisão sua de falar como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão que recai sobre o pai e a mãe, porque nós fomos investidos de autoridade por Deus para salvar a nossa família, para interceder pela nossa família, para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os pais, salvos em Jesus Cristo, vão trazer salvação para os seus filhos. Durante a Páscoa no Egito, era responsabilidade do pai matar o cordeiro e colocar o sangue do cordeiro na verga da porta. Meu querido irmão, é responsabilidade sua e minha, como pais, salvar os nossos filhos. Enquanto os filhos dependem de nós, enquanto os filhos vivem na nossa casa, a decisão de salvar a família recai sobre nós, os pais. Quando os filhos saem de casa, quando os filhos se casam, então a responsabilidade não é mais nossa. Mas, enquanto eles estiverem vivendo conosco, nós deveremos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta seja a sua decisão, meu querido pai, minha querida mãe, que esta seja a sua decisão e que o Espírito Santo o revista de poder e autoridade para agir em nome de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus salve a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo exemplo maravilhoso, pelos símbolos sagrados da Páscoa, da ceia do Senhor, que em nome de Jesus, nós como pais, implantemos no nosso lar o culto da manhã, o culto da noite, como sacerdotes do lar, e que o Senhor salve os nossos filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é a nossa decisão. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.